Espera um pouquinho. Bom dia. Participação no lucro e resultado de uma concessionária de transporte público. Eles têm que ter lucro para dividir e o governo repassa o lucro. Não tem alguma coisa errada aí, não? Professor Marco Antônio Villa, sabe onde está o erro da mobilidade? Foi ter projetado o metrô só com duas linhas, duas pistas de trilho. Se pusesse no mínimo 4, teria condições de aumentar o fluxo, principalmente da Zona Leste. A questão é a questão central, como disse, houve a questão da mobilidade. Essa greve, só para registrar, é um lockout, não é uma greve de empresários. Basta, se quiser investigar, quem está por trás são os donos das empresas de ônibus em busca de benefícios, provavelmente antirrepublicanos. Basta lembrar, não custa recordar o que eu falei minutos atrás, a prefeitura dá para as empresas de ônibus, por ano, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Significa que no mandato de prefeito, 4 anos, são 10 bilhões. Você imagina, quem mora em São Paulo, pegar esses 10 bilhões e investir no que precisa a cidade, hein? Que maravilha seria, hein? Então, eu, por exemplo, não daria 1 centavo a qualquer empresa de ônibus. O que adiantou privatizar a CMTC na gestão Paulo Maluf, salvo engano? Né? O que ajudou? Melhorou a cidade? Melhorou o transporte? Melhorou coisa alguma. Não era melhor ter limpado a CMTC da corrupção e ter mantido uma empresa municipal, que nessa hora seria fundamental, né? Nessa hora difícil que a cidade está vivendo? Outro ponto que a gente teria de pensar sobre a questão da mobilidade é vai lá atrás, né? Faltou projeto, né? Os antigos prefeitos de São Paulo, né? Veja quando é que você tem os metrôs na Europa, quando é que tem em Buenos Aires. Para não falar da Europa, vamos chegar aqui à América do Sul, um país vizinho ao Brasil. Então demorou muito tempo. Foi na gestão Faria Lima, quando foi prefeito de São Paulo, quem veio a construção do metrô. Houve uma tentativa no final dos anos 40, início dos anos 50, mas efetivamente foi na gestão Faria Lima. E foi sempre muito lenta a construção, primeiro da linha norte-sul, depois leste-oeste e depois das outras linhas. E muito dinheiro foi roubado do metrô, né? Roubado do metrô. O antigo ramal paulista, hoje linha verde, foi inaugurado na gestão Quércia. Aquelas 3 estações que foram construídas, inauguradas para a eleição de 1990, que elegeu Fleury, custou mais caro que o túnel do Canal da Mancha. O túnel do canal ali que liga a França e a Inglaterra saiu mais barato que o ramal paulista 3 estações. Então, aí nós começamos a discutir o que interessa. Sai da árvore e vai à floresta, né? Ou seja, dinheiro roubado, desviado do erário, né? O caso do metrô é um escândalo, né? Eu citei o exemplo do entre antigo ramal paulista, podia citar de outras linhas e aqui fenômenos recentes, comprovados com funcionários do metrô fazendo delação premiada. Ou seja, vai resolver a questão de São Paulo, não tem jeito que com os ônibus, vai resolver como as grandes capitais do tamanho de São Paulo no mundo. E resolve como? Com o metrô. Ou metrô de superfície, arrumar alguma saída, que não é o monotrilho também, que é um desastre, que é chamado, como é que eles chamam o monotrilho? Batedeira. Batedeira, né? O batedeira é conhecido como batedeira, também não com monotrilho, porque eu queria saber que cidade no mundo terá no futuro uma linha tão extensa como o monotrilho de São Paulo. Qual? Me dê um exemplo. Monotrilhos são para pequenos trajetos, né? Não para os trajetos que foram construídos, que iam ser inaugurados para a Copa do Mundo, acho que do Brasil, né? E passou a da Rússia, do Catar, daqui a pouco vai ter 100 anos de Copa do Mundo em 2030, né? Que deve ser na Argentina, no Uruguai, querem fazer no Paraguai, fazer quase uma Copa do Mercosul e não vai estar pronto o monotrilho, né? Então a coisa toda é essa. Aí é que está a questão. Falta gestão, competência, responsabilidade e ética. E quem paga o pato dessa história? A população mais pobre, que é a população que tem mais recursos, vai de carro hoje, vai de qualquer jeito. Não tem rodízio, não tem zona azul, ele resolve. Vai ser prejudicado, é verdade, vai pegar congestionamento, vai ficar tenso, e o estresse é um custo do trabalho, o estresse, a gente não sabe a relação que é entre o custo, o estresse e o custo do trabalho, para os empresários e para o cidadão, para o indivíduo, para o trabalhador, né? Então tem essas questões que são fundamentais. Agora, é dar um checkmate nessas empresas. A licitação é uma piada, 2 empresas, 2 famílias dominam o transporte em São Paulo. Eu resolveria, estatizaria tudo. Se tivesse coisa, estatiza tudo, acaba com essa festa. 2 famílias. Mas aí vem o liberal. Vamos privatizar. Privatizar entregou a 2 famílias, especialmente a uma delas, que todo mundo sabe quem é e o que faz, né? Então Agora, se nós tivéssemos 55 vereadores que fossem republicanos,
tudo isso acabaria. Se tivéssemos um prefeito com firmeza, com vontade, que falasse grosso e agisse, né, tudo seria diferente. Não vai acontecer nada. Amanhã a vida volta ao normal, né? E o que aconteceu? Quem paga o pato dessa história toda são os pobres.